Olá, seja muito bem-vindo à nossa web aula de ajustes e consertos de roupa. Eu sou a Tatiane Pereira, do SESI São Paulo, e nesse curso esperamos demonstrar de forma bem prática algumas técnicas básicas de costura para ajustes e consertos de peças do vestuário. O objetivo desse encontro é que você seja capaz de conhecer os principais aviamentos, técnicas de costura que podem ser utilizados para ajustar e consertar roupas, definir, planejar, realizar ajuste de peças do vestuário, realizar técnicas de acabamento. Como o cliente exige qualidade e excelência em qualquer produto ou serviço, é importante que nos aprimoremos em tudo, principalmente se pretendemos gerar renda com isso. Por essa razão, nesse curso, sugerimos que antes de realizar os ajustes e consertos em peças reais, pratique todos os processos em pedaços de algodão cru, quantas vezes forem necessários, até atingir a boa qualidade. Esse tecido é muito barato e ele é de fácil manuseio. Você pode inclusive montar um mostruário, que pode ser consultado sempre que precisar. Combinado? Vamos demonstrar como: aplicar viés, aplicar elástico, aplicar zíper comum e invisível, fazer barra de calça jeans. Para quem vai começar a costurar, a melhor máquina é a doméstica. Ela é versátil e mais acessível. Ao ajustar o seletor da máquina, ela vai costurar vários tipos de pontos, sendo os principais o ponto reto e o zigue-zague. O zigue-zague, quando aplicado na borda do tecido, chamamos de chuleio. E a melhor agulha? Existem muitos tipos, finas para tecidos delicados, com ponto especial para costurar malhas, grossas para tecidos mais pesados. E hoje, como vamos costurar o algodão cru, um tecido de peso médio, vamos utilizar a agulha número 90, ou tamanho 14. No universo da costura, utilizamos vários termos que podem ser desconhecidos para quem não é da área. Exemplo disso é o termo um pé de máquina, que é quando, ao costurar o tecido, sua margem fica bem rente ao pé da máquina, ou seja, ao calcador da máquina, sem ultrapassá-lo. O resultado disso é que a costura ficará com aproximadamente 0,8 centímetros da borda do tecido. Da mesma forma, quando falamos meio pé de máquina, que é a metade desta medida, a costura ficará com aproximadamente 0,4 centímetros da borda. Vamos lá? Vamos começar com a aplicação do viés. Eles são muito utilizados em detalhes nas peças ou em acabamentos internos. É um aviamento que tem uma leve elasticidade e por isso é perfeito para acabamentos em curvas e retas. O viés ele pode ser comprado pronto ou fabricado em casa mesmo, com o próprio tecido. Hoje vamos ver como aplicar o viés pronto e é possível encontrá-los em diversas cores, tamanhos, estampas, largo, estreito, de algodão ou de cetim. Para detalhes podemos utilizar o viés largo. Já para acabamento, o viés mais fino fica muito mais bonito e elegante. Vejamos como aplicar o viés largo, que pode ser utilizado para detalhes aparentes em peças de patchwork e em peças utilitárias, ou ajustes e consertos de decotes e cavas. Para praticar a costura do viés largo, vamos precisar de um retângulo de 60 por 20 cm de algodão cru, 70 cm de viés largo, linha em cor contraste. Primeiro, abra um dos lados do viés e dobre uma das pontas, posicionando-a no ponto inicial da costura. Em seguida, costure o viés com uma medida de um pé de máquina pelo lado do avesso. Se for necessário, refile o excesso e dobre o viés para o lado direito, posicionando-o em cima da costura anterior. Rebata com uma distância de 2 milímetros. Agora vamos fazer o viés estreito e vamos utilizar basicamente os mesmos materiais, com a diferença no tipo de viés. O viés estreito proporciona um acabamento mais fino, por isso ele é muito usado para detalhes internos das peças de alfaiataria, como blazer, saia, calça, inclusive o viés de cetim, que é ainda mais elegante, para os acabamentos em bolsos, zíperes, por exemplo, dá um charme especial na peça. Ela também pode ser aplicada internamente nas costuras que precisam de reforço, como ombros, decotes.
Para aplicar o viés estreito, vamos precisar de retângulo de 60 cm por 20 cm de algodão cru, 70 cm de viés estreito, linha em cor contraste. Primeiro, abra um dos lados do viés, depois uma das pontas, posicionando-a no ponto inicial da costura. Em seguida, costure o viés sobre a marca da dobra que foi aberta, aproximadamente meio pé de máquina. Se for necessário, refile o excesso e dobre o viés para o lado direito, posicionando-o em cima da costura anterior. Para finalizar, rebata com uma distância de 2 mm. Agora vamos falar do elástico. Ele pode ser aplicado de duas formas, embutido ou rebatido. Vai depender do modelo da peça e do resultado esperado. É importante calcular a medida do elástico, para que não seja necessário retrabalho. Essa medida ela pode ser feita diretamente medindo a circunferência da pessoa, para ver qual a medida fica boa, ou diminuir 30% do tamanho da circunferência da peça. Por exemplo, se a pessoa tem uma cintura de 70 centímetros, subtraímos 30% dessa medida. Então, 70 menos 21, que é os 30%, fica 49 centímetros. Nesse caso, o elástico será cortado com 49 centímetros. Veremos os detalhes mais adiante. Vamos começar pelo elástico embutido. Esse elástico é aquele que fica solto dentro da canaleta. No caso, a peça tem o cós e o elástico fica solto por dentro, por exemplo, da saia, da bermuda, da calça. Se o elástico for muito largo, essa técnica não vai ser ideal, porque como o elástico está solto, ele pode torcer por dentro da peça. Mas é uma opção muito boa para elásticos estreitos. Para praticar a colocação de elástico embutido, serão necessários alguns materiais. Um retângulo de 50 cm por 25 cm de algodão cru, 50 cm de elástico, linha em cor contraste e um passador de elástico ou alfinete de segurança. Primeiro, feche a lateral da peça. Em seguida, chuleie a lateral e uma das aberturas. Agora dobre e passe a abertura chuleada com aproximadamente meio centímetro a mais do que a largura do elástico. Junte as pontas do elástico e costure. Divida o elástico em 4 partes e faça a marcação. Atenção, não é para cortar, só para marcar. Agora é a vez da peça. Divida a peça em 4 partes e faça a mesma marcação. Posicione as marcações do elástico com as marcações da peça e prenda-as com um alfinete. Perceba que o elástico está posicionado dentro da peça dobrada. Para finalizar, costure a dobra de modo a formar uma canaleta onde o elástico ficará embutido. Agora vamos praticar a colocação do elástico rebatido. Nessa técnica de costura, o elástico ele fica preso pela borda do tecido com a costura zigue-zague e depois é dobrado e rebatido. Vamos precisar dos seguintes materiais: um retângulo de 50 cm por 25 cm de algodão cru, 50 cm de elástico e linha em cor contraste. Primeiro, feche a lateral da peça. Em seguida, chuleie a lateral e uma das aberturas. Depois, feche o elástico. Divida o elástico em 4 partes, fazendo as marcações. Agora é a vez da peça. Divida em 4 partes e faça as mesmas marcações. Posicione as marcações do elástico com as marcações da peça e prenda-as com alfinete. Costure o elástico na borda com um ponto zigue-zague. E finalmente vire o elástico para o avesso. Rebata no ponto zigue-zague ou reto. O interessante desta técnica de aplicação
é que ela não permite que o elástico fique retorcido, já que a costura rebatida ela prende o elástico com ponto zigue-zague e permite que o elástico estique. Chegou a vez de falar dos zíperes. No mercado há muitos tipos de zíper, de nylon comum, invisível, de metal, destacável, entre outros. Também há diversas formas de aplicá-lo. Hoje vamos ver como aplicar zíper comum e zíper invisível. Primeiro, vamos praticar com a aplicação do zíper comum. Vamos chamar de zíper com braguilha, pois é muito utilizado em calças, saias e bermudas. Para esse exercício, vamos precisar dos seguintes materiais: um quadrado de 35 cm de algodão cru, um zíper comum de 25 cm e linha em cor contraste. O primeiro passo é chulear com zigue-zague as bordas do quadrado. Em seguida, passar a ferro na vista e chulear as bordas, exceto a parte dobrada. Dobrar as laterais internas das partes com 3 cm e passar a ferro. Costurar as partes, unindo uma à outra, deixando uma abertura com medida suficiente para pregar o zíper. Agora é preciso prender a lateral do zíper junto à vista. Se necessário, utilizar o calcador para zíper. Para se sentir seguro, você pode também alinhavar o zíper antes de costurar. O passo seguinte é prender a outra parte do zíper na lateral. Se necessário, aplicar o calcador de zíper. Lembre-se que você pode alinhavar o zíper antes de costurar, nos primeiros exercícios. Isso vai facilitar muito. Fechar o zíper e alinhavar se necessário, ou prender com alfinetes. Para finalizar, riscar com giz o desenho da braguilha e pespontar cuidadosamente em cima. Como opcional, você pode pegar um retângulo de 16 cm por 25, dobrado ao meio, e utilizar como vista para proteger o zíper. Agora vejamos outra forma de aplicação, que vamos chamar de zíper centrado. O zíper centrado é interessante porque fica com acabamento aparente, então ele pode ser utilizado como um detalhe em peças que fique visível, normalmente saias, vestidos. Para praticar essa técnica, vamos utilizar um quadrado de 35 cm de algodão cru, um zíper comum de 25 cm e linha em cor contraste. Primeiro, chuleie com zigue-zague a borda das partes do tecido. Em seguida, dobre as laterais internas das partes com a largura do zíper, aproximadamente 1 cm de cada lado, e passe a ferro. Meça o tamanho do zíper no avesso e costura as partes unindo uma à outra, deixando a abertura com a medida suficiente para pregar o zíper. Continue o fechamento com uma costura em alinhavo, que será desmanchada no final. Centralize o zíper no avesso e alinhave. Rebata cuidadosamente com o calcador para zíper pelo direito, rente ao alinhavo. Para finalizar, desfaça os alinhavos. Para fechar, vamos fazer a aplicação do zíper invisível. Ele é um pouquinho mais elaborado e exige muito mais cuidado. Inclusive, é necessário trocar o calcador, ou seja, o pezinho da máquina, para que a sua aplicação fique perfeita. Normalmente, é utilizado em peças mais finas, como saias, vestidos, calças e até blusas. O resultado esperado é um zíper quase imperceptível. Para esse modelo, vamos usar um quadrado de 35 cm de algodão cru, um zíper invisível de 25 cm, calcador para zíper invisível e uma linha em cor contraste. Comece chuleando com zigue-zague a borda das partes do tecido. Dobre as laterais internas das partes com cerca de 3 cm e passe a ferro.
Meça o tamanho do zíper no avesso e costure as partes unindo uma à outra, deixando uma abertura com a medida suficiente para costurar o zíper. Com o zíper aberto, alinhave cada parte em um lado do tecido, acompanhando a dobra feita a ferro. Com o auxílio do calcador para zíper invisível, posicione o zíper aberto, introduzindo na ranhura do calcador, e costure abrindo bem essa parte dos dentes do zíper. A costura do zíper deve encontrar com a costura da união da peça, por isso mantenha essa costura o mais rente possível dos dentes do zíper. Repita o mesmo procedimento do outro lado do zíper e desfaça os alinhavos. Um dos ajustes mais solicitados é diminuir a barra de calça. Para te ensinar as técnicas mais utilizadas, demonstraremos em uma calça jeans. Assim, fazemos de duas formas. Uma barra comum, que pode ser feita em outros tipos de calças, assim como quando a gente pretende transformar uma calça em bermuda, por exemplo. E a barra original, que é aquela que mantém a costura do jeans original. Vamos fazer primeiro a barra comum. Para isso, vamos precisar de uma calça jeans e de linha de pesponto, que é aquela mais grossa que a comum. Primeiro, é necessário fazer a marcação da barra na altura desejada. Em seguida, corte o excesso, deixando apenas a medida da dobra da barra. Sugestão, fazer de 4 centímetros. Depois, dobre pelo avesso 2 centímetros, passando a ferro para marcar. Agora, dobre novamente mais 2 centímetros, passando novamente. Para finalizar, rebata pelo lado direito com a medida que preferir. Como sugestão, utilize a medida de 1,5 cm. Agora vamos fazer a barra original. Esta técnica é utilizada para manter o aspecto original da calça jeans, que é muito requisitada. Para praticar, vamos utilizar uma calça jeans e linha comum. Em primeiro lugar, faça a marcação da barra na altura desejada, utilizando o giz. Em seguida, traga a barra original junto à marcação, feita anteriormente, e alinhave sobre a linha. Depois, deixe o excesso da barra para fora. Costure pelo avesso rente à barra, ou seja, sobre o alinhavo, mantendo a costura tão rente à barra quanto for possível. Agora, corte o excesso da barra, deixando apenas 1,5 cm para chulear. Chuleie e remova os alinhavos. Finalize o conserto passando a ferro para assentar a costura. Aqui finalizamos a aula. Vimos algumas técnicas de costura que podem te auxiliar no ajuste e nos consertos de peças variadas. Agora é só colocar em prática. Lembre de praticar quantas vezes for necessário para atingir a excelência das técnicas. Desejo todo sucesso no seu negócio. Até mais!